E aí galera, mais um comparativo bem completo para vocês dos novos projetores da Megcubic. Esse aqui é o L018, o HY450 e o novíssimo aí, o HY310. Falando em novíssimo, já tem um novo modelo que é o 310X. Eu vou tentar comprar para trazer aqui no canal. Todos os projetores aqui eu comprei, então se você quer apoiar para continuar trazendo novos projetores para vocês aí, e se inscreva no canal e dá o like no vídeo, que isso ajuda muito. Quem acompanha o canal já sabe que o L018 e o HY450 já estão com estoque nacional, e uma novidade, eu até conversei com os vendedores lá da Amazon, já tem o estoque nacional lá na Amazon desses dois projetores aqui. Sai diretamente de São Paulo e também tem no Mercado Livre. Eu vou tentar deixar todos os links para vocês na descrição desses projetores. Somente o 310 por enquanto é estoque chinês. Eu paguei em torno de R$370, mas eu acho difícil chegar nesse valor porque eu comprei no aniversário do AliExpress. Então o valor dele ficou bem acessível, agora está um preço um pouco mais alto. Talvez com as promoções acaba baixando bastante. O 450 está ficando aí na média de R$800 a R$900 e o L018 está ficando aí em torno de 530 a R$650 também, todos dependem de valor de promoções. Todos esses projetores aqui, gente, são nativos 1080p com suporte a 4K 30 Hz via HDMI, mas se você colocar o arquivo internamente nos projetores, você vai conseguir rodar em 4K 60 Hz. O peso desses projetores, o HY450 vai ser o mais pesado, parece uma barca esse projetor aqui. Ele pesa aí 2.200 kg, tá? Aqui é 1,4 kg e aqui é 600 gramas. O 310 é interessante porque ele vem com a fonte externa. Isso aqui é uma boa novidade, tá, gente? Tem fonte externa, é menos o componente que vai aquecer dentro do projetor, por isso que ele acaba pesando bem pouquinho. Essa fonte deve pesar no máximo umas 100 gramas. O problema é que não é uma fonte tão comum assim para você achar. Então tome cuidado para não estragar nem perder a fonte. E os controles desses projetores, eu nem sei qual que é qual. Eu acho que esse vermelho aqui é do 450. Esses dois aqui são muito parecidos. Mas todos esses controles aqui, gente, são controles Bluetooth com comando de voz. Funciona muito bem dentro do sistema de cada um desses projetores. E não se limita, tá, gente? Esse controle aqui pode ser pareado com esse, qualquer outro projetor que tem o Bluetooth. Comentando um pouco sobre a mobilidade de cada um desses projetores, o 450, não tem como, tá, gente? Praticamente você vai deixar ele fixo ou de cabeça para baixo, você consegue fazer esse ajuste. O 310, você consegue ajustar igualzinho o HY300, igual mesmo. Já o L018, ele tem, né, essa função de você conseguir rodar, porque não cabe aí na câmera, mas você consegue rodar ele 360 graus. Não que isso aqui seja muito útil, rodar 360 graus, mas ele tem sim essa função. E nas configurações desses projetores, o único que vai ter aí 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento vai ser o 450. Além disso, ele também tem um processador com clock um pouco mais potente. Os únicos que vão ter foco automático é o L018 e o 310, tem uma câmera aqui na parte da frente, mas o 450 também tem o Keystone automático, que é aquele que ajusta a tela quando você sobe ou desce, ele consegue fazer esse ajuste. Todos aqui vão ter zoom de diminuir 50% da tela, ajuste de Keystone, então fica bem completo, né, os ajustes desses projetores. Todos eles contam com o Android 11 não homologado, porém aqui na Megcubic eu não sei o que eles fazem, que fica bem rápido o sistema, além de rodar a maioria dos aplicativos muito funcional. Você não precisa daquele modo mouse, ó. Aqui no controle tem um modo mouse, você não precisa dele, é só você rodar, mexer aqui nas setinhas que você consegue navegar diretamente no projetor, então fica bem mais intuitivo. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente entrar no sistema de cada um desses projetores. Todos eles têm Wi-Fi 6 Dual Band. A única diferença vai ser no Bluetooth do 450, que é 5.4. Esses dois aqui tem 5.2, mas na real, gente, isso não muda nada. Questão ao som, o 450 vai ter duas caixas de som de 5 watts. Aqui uma de 5 watts e uma de 5 watts. Só que eu já vou adiantando para vocês que eu não vou fazer teste de som aqui, porque não muda muito aqui no vídeo, não dá para ter tanta noção. Vocês vão ter que confiar em mim, que aqui tem um som um pouco superior ao 310. Porém, o 310 tem um som superior aí aos outros 300, 320 NTV, porque ele tem um som um pouquinho melhor, não é tanta diferença, mas é um som assim, não chega a ser um quebra-galho, ele dá uma ajudinha legal, mas aqui nesses dois projetores você já sente que tem uma qualidade superior de som. Falando da estrutura, os únicos que tem filtro removível é o 310 aqui, nessa parte de baixo, e o 450 aqui, ó. Tem um filtro removível bem aqui nessa parte de baixo. Eu não fiz o upgrade do filtro desse aqui. Do 310 eu fiz, mas eu provavelmente vou fazer o upgrade do filtro dele. Nenhum desses projetores aqui são ótica selada. Nenhum da Megcubic atualmente tem a ótica selada. O L018 tem uma portinha
aqui ó, que você consegue abrir para fazer limpeza rápida das lentes. O 450 na lateral, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ele também, se você tirar esse adesivo, ele tem uma portinha para você utilizar o cotonete. O indicado, gente, para abrir esses projetores, para limpar os projetores, você tem que abrir ele todo, que você consegue fazer uma limpeza assim mais profunda. Aqui também tem uma portinha bem pequenininha e as entradas são bem parecidas, né? Uma porta HDMI que você pode colocar o que você quiser, videogame, a box TV, a TV que você tem, que seja HDMI, e uma porta USB que dá para conectar vários dispositivos. Mas eu sempre aviso vocês que não tem como alimentar dispositivos como Fire TV Stick ou Chromecast, porque precisa de uma amperagem alta. Mas outros dispositivos, já perguntaram aqui nos comentários, se tem como alimentar a caixa de som, né? Tem algumas caixas de som que se recebe alimentação via USB. Você consegue alimentar por aqui. A única diferença entre esses três projetores é que o HY310, como vocês podem ver, não tem a porta P2, ó. Ele não tem aqui. Só tem a entrada de fonte, mas todos esses aqui têm a conexão Bluetooth, então dá para conectar tranquilamente. Um detalhe aqui, ó, que aqui na parte de baixo dele é emborrachada e tem entrada de rosca para você colocar um tripé ou deixar ele de cabeça para baixo. No L018 também tem essa função aqui, então você consegue fazer isso. Já o 450, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, que a área aqui não está tão grande, mas deixa eu mostrar para vocês como é que funciona o 450. Ele tem uns 4 furos aqui, porém esses furos são muito espaçados. Eu tenho um suporte, né, um tripé para colocar de 4 pontos, só que eles não conseguem chegar, né? Então você tem que procurar um suporte ideal que caiba aqui, ó, no seu 450. Se você souber um aí, deixa aí nos comentários, porque tem muita gente que pergunta sobre o suporte para ele, porque ele é muito bom para colocar ele no teto, porque como a projeção do 450 ele é um pouco diferente, ele projeta assim, tá, gente? De baixo para cima. Não é igual esses aqui que projeta em linha reta. Ele tem uma projeção que a gente chama de offset. E bora lá entrar nas imagens de cada um desses projetores. Daqui a pouco eu volto aqui e falo mais algumas coisas com vocês. E agora sim, com os 3 projetores ligados, mais um bônus aí que eu acabei colocando o HY300 para a gente ter uma noção de como que era o sistema antigo da Megcube, que também tem uma noção também de como que é o projetor assim mais baratinho entre todos esses aqui. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou mudar isso, vou colocar um layout diferente, mas deixa eu mostrar para vocês como que está sendo feita a instalação. Coloquei o celular aqui gravando no tripé, a imagem de todos estão aqui, não vai ficar tão alinhado para vocês, primeiro, porque tem esse suporte e também o celular também não fica 100% aí alinhado, mas dá para ter uma noção muito boa. Tentei colocar da forma mais centralizada possível, mais ajustada, mas está sempre o mesmo tamanho de tela. Vocês podem reparar, aqui está sobrando um pouquinho porque não está tão alinhado assim. Agora o detalhe da câmera é o seguinte, como o HY450 esse aqui está com mais brilho, o que acontece? Se eu colocar alguma imagem muito clara, vai estourar na gravação. Então eu faço isso aqui, ó. Bota aqui, ó, trava a imagem e aqui eu diminuo um pouco a abertura da câmera. Aqui está difícil gravar e mostrar para vocês. Então, na imagem para vocês vai ficar um pouco mais escuro aí o 310 e o HY300 por conta disso, tá? Para não estourar a imagem do projetor que tem mais brilho, principalmente o L018 e o 450. E no sistema, o 300 é o sistema mais antigo que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se as novas versões do HY300 estão vindo com essa versão dos outros 3 projetores, mas eu quero falar algumas coisas, porque perguntaram muito isso nos comentários. Eu vou tentar responder o máximo de pergunta possível, principalmente as mais importantes. O 450 não tem a função aqui, ó, direto do projetor para alterar as imagens, tá? Então tem a opção aqui, ó, no code. Antes, deixa eu mostrar a versão do meu sistema, porque tem muita gente que fala que não tem essa opção. Ó, 2024, no mês 11, no dia 2, só para vocês terem uma noção de qual é a versão, para vocês olharem o de vocês. E dentro do code, antes, pode ser que isso aqui também funcione, mas eu não tenho certeza. Se você clicar algumas vezes aqui, acho 4 ou 5 vezes, vocês vão ativar o modo desenvolvedor do HY450. Então, talvez, lá no code, vocês não consigam abrir essa função, por conta de não estar ativado o modo desenvolvedor, mas eu não tenho certeza disso. Eu vou abrir os aplicativos aqui, eu vou abrir o code só para mostrar como é que funciona, né? Como é que abre as configurações de imagem do HY450. Eles removeram essas opções aqui porque tem muita gente que vai, mexe aqui, tem muita configuração, então acaba estragando o projetor. Preferência de dispositivos, vocês vão aqui, ó, acho que tela e som, depois de tela e som, Picture Query, depois aqui você consegue mudar as pré-definições de imagem, som também, tem como você alterar, só que tem muita gente que mexe aqui, aí a imagem do projetor fica preta e para você corrigir é um pouco mais complexo. Então a marca tirou essa função
e deixou, eu vou até mexer aqui no L018 para vocês terem uma noção de como que está funcionando, ó. O L018, não, peguei aqui o 310 porque cada um tem um controle muito parecido, só que eles funcionam um pouco diferente. Olha só, aqui nas configurações de imagem do L018, você já consegue alterar também isso aqui funciona lá no L018. Então aqui fica bem mais simples. Eu acredito que vai ter esse update no HY450, porém atualmente ainda não tem. Quem tiver aí as novas versões do 450, me avise se tem essa mesma função aqui, ó, do HY310. E o L018 tem uma configuração interessante que eu gosto bastante, que aqui você consegue mudar a força do LED, né? Então ele vai ter aí o Energy Save, ele vai diminuir bastante o ruído dele. Aqui ele aumenta bastante o ruído, mas também ganha uma potência a mais de brilho. O normal é deixar no Standard, mas aqui nesse vídeo eu vou deixar ele na potência máxima. Comentando um pouco sobre os aplicativos aqui, todos vão funcionar parecido, né? Praticamente igual ao 450. Eu vou dar alguns destaques porque a Megcubic fez um trabalho muito bom nesses aplicativos, principalmente o YouTube, que ele tem a função 4K, não vai rodar porque até roda, gente, mas o processador ele não consegue empurrar a imagem 4K porque é muito pesada. Mas 2K funciona muito bem. O Netflix funciona sem aquele modo mouse, o Prime Video também. Tem uma qualidade ok, mas o ideal é utilizar alguma coisa via HDMI para extrair o máximo, mas somente aqui utilizando o sistema, você vai conseguir rodar tranquilamente. Tá? O YouTube, você nem precisa de alguma coisa via HDMI, se você usa muito o YouTube, você não vai ter necessidade disso. Eu estou utilizando o 450, mas o HY310 e o L018 têm essas mesmas funções. Eu já testei todas essas funções aqui, iOS com cabo, Android com cabo, todas funcionam muito bem. É vários tipos de espelhamento. O 300 não tem essa função, dessa quantidade aqui de espelhamento, mas também funciona o espelhamento dele. E em velocidade de sistema, né, de experiência para você abrir e fechar aplicativos, o 450 ele vai ser superior sim aos outros projetores, porque ele tem 2 GB de memória RAM, tem um processador um pouco mais rápido, porém não muda muito, tá? Se a gente pegar o 310 e o L018, você não vai sentir tanta diferença. Lógico, o 300 ali em cima ele vai sofrer um pouco mais comparado com esses projetores aqui, só que o do 450 ele tem uma fluidez muito boa. Eu acho que eu nunca vi um projetor tão fluido em questão ao sistema não homologado dentro do projetor. Não que fique tão distante, tá? O 310 e o L018 eles ficam bem parecidos, mas você sente que tem uma fluidez a mais no 450. E agora, utilizando alguma coisa via HDMI para extrair, né, falar um pouco das imagens, eu ainda nem comentei com vocês, liguei os 3 projetores aí, os 4 na real, agora eu desliguei o HY310 para a gente ter noção da qualidade da imagem. Eu tenho que explicar que o 450 e o 310, eles estão muito próximo da parede para entregar aí as 45 polegadas. Então, a qualidade de imagem deles não fica tão boa nessa distância, o ideal é deixar umas 80 polegadas assim para extrair o máximo. Então, o 450 ele não está com foco assim fino, nem o 310. Só para explicar isso, porque o L018 está com foco superior, sim, aqui nesse tamanho de tela, que o 450. Mas se eu afastar o 450 e deixar umas 80 polegadas, ele fica com foco superior, sim, ao L018. Porém, o L018, eu notei aqui que o Ghost, né, um sombreado. Eu não sei se vocês vão conseguir notar aí no vídeo, na gravação, mas fica um sombreado em algumas letras escuras em telas brancas. Eu vou abrir o YouTube aqui porque talvez assim eu consiga mostrar para vocês. Dentro do YouTube, aqui ó, vídeo em 1080p, falando do Ghost que eu estava falando para vocês, eu vou até ampliar essa imagem para a gente ter noção do foco e do Ghost. Lógico que não é o ideal para o 450 e o 310, como eu disse para vocês que estão muito próximos, então vai ter um pouco de desfoque sim nas laterais, não é tanto assim do 450 e do L018, principalmente o L018 está mais equilibrado aí. Tem sim o desfoque nos cantos, porque projetores LED frontal LCD, eles vão ter sempre assim um desfoque nas laterais, uns mais, outros menos. Eu tirei o 310 para colocar a imagem real para a gente ter noção das cores, né, da fluidez da imagem também. Lógico que o 450 ele vai ter uma imagem com mais brilho, vai saltar mais os olhos de vocês, porque é um projetor mais caro dos 3. Né? Quanto maior o investimento, você vai ter a qualidade de imagem. Nem sempre isso se reflete, mas entre esses 3 projetores, sim. Não tem tanta diferença do 450 para o L018 e também não tem muita diferença do L018 para o 310. Porém, se a gente pegar o 310 e o 450, você vai notar, sim, uma diferença. Fluidez de imagem está bem parecida entre os 3 projetores. O 450 ele acaba saturando um pouco mais as imagens, mas dando, assim, falando das imagens, todos os 3 projetores têm uma imagem incrível, né, levando em consideração o valor de cada um deles aqui. Eu vou deixar outras imagens para vocês terem uma noção de como é que está funcionando os 3 projetores.
teste de brilho, vou pegar 2 pontos só para vocês entenderem como estão cada um desses projetores. O ideal, gente, para fazer esse testezinho rápido que eu faço, não é teste de ancilumens, é mostrar que o tamanho da tela está igual em todos os projetores. Não é a distância que ele está da parede, tá? É questão da projeção, porque o L018 está bem mais afastado comparado ao 310 e o 310 está um pouco mais afastado que o 450. Mas não leve em consideração a distância do projetor para a parede, e sim o tamanho da tela que ele está reproduzindo, independente da distância que ele está. Vamos aqui, ó, mas sem correção de keystone, tá, gente? Ó, 1182 no meio do 450. Aqui é porque é difícil mirar aqui no 450, porque ele tem uma projeção um pouco diferente. 600, quase 700 ali. Vamos aqui no L018, que está até um pouco mais fácil de fazer. Ó, 720 e bem aqui no canto 588. Ó, o 310 400, mais ou menos 440 e aqui no canto 290. Realizei a instalação dos 3 projetores na mesma distância, até medir aqui, ó, tem diferença de, sei lá, 3, 4 centímetros para cada um, assim, no máximo. Mas olha o tamanho da tela de cada um aqui, gente. É absurdo. Olha o tamanho do 450, do 310 também é gigantesca, 1,60 m mais ou menos. E do L018. Não que seja pequena a tela dele, mas comparado com esses dois aqui, ele fica bem pequeno. Utilizando a câmera térmica, olha aí a dissipação de calor do L018. É a melhor dissipação entre esses 3 projetores aqui. O 450 que tem uma temperatura um pouco mais elevada, porque o LED dele também é mais potente. E depois aí, meio termo entre eles, fica o HY310. Mas mesmo assim, gente, nenhum desses projetores eu indico deixar assim mais de 4, 5 horas ligado direto. E não tampe essas entradas nem saídas de ar desse projetor, porque pode ter o risco de queimar a película polarizadora deles. E antes de passar o meu veredito final, não se esqueçam de se inscrever, curtir e principalmente, gente, comentar. Vamos falar aqui primeiramente do brilho. Com certeza, né, o 450 vai ter mais ancilumens aí, mas eu coloquei 2 informações importantes. Eu peguei o preço base deles na China, tá? Porque como o 310 aqui tem aquela questão do imposto, aí fica um pouco mais complicado, né, fazer esse cálculo. E o HY450 também, ele tem um menor gasto por ancilumens, que também entra em outra vantagem dele. Fora que fica bem empatado aí com o L018, mas ele também tem uma eficiência melhor comparado o watts por ancilumens. Imagem em foco vai ficar... É complicado dizer isso, gente, mas eu acho a qualidade da imagem do L018 um pouco superior. Mas como o 450 aqui, gente, tem mais brilho, então a imagem dele fica superior porque ele consegue lidar melhor, né, com a incidência de luz. Dependendo do ambiente, ele também entrega uma imagem melhor. Mas se você ver bem nos detalhes, o L018 tem a imagem um pouco melhor, porque aqui no 450 ele acaba saturando um pouco as imagens. Falando do sistema, gente, é tudo igual, tá? Claro que o 450 tem a velocidade assim superior, porque ele tem 2 GB de memória RAM e um clock um pouquinho mais alto, mas o sistema desses projetores aqui são incríveis, véio. Muito bom, mesmo não sendo homologado, você consegue rodar todos os aplicativos, até você que tem aplicativo de IPTV, quer instalar aplicativos por fora, você consegue instalar nesses projetores tranquilamente, por Bluetooth, pendrive, se você também usar o navegador, tem um Chromecast dentro desses projetores, fazer a apresentação. Então é bem amplo essa parte de sistema e aplicativos, fora o espelhamento lá, que tem 5 espelhamentos nos 3 projetores, então fica bem intuitivo utilizar eles. Input lag foi uma coisa que eu esqueci de gravar. Na real, eu gravei, gente, mas sem querer eu acabei deletando o vídeo. Então o input lag desses projetores, gente, o que tem menos input lag vai ser o 450, ele fica com 70 milissegundos, dá para jogar jogos offline. Aqui a gente tem 110 milissegundos. Vai te atrapalhar um pouco jogos offline, mas ainda dá para jogar. Agora aqui, 160 milissegundos, você vai passar raiva jogando até jogos offline. Nenhum desses aqui eu recomendo para jogar alguma coisa online, principalmente FPS. O som vai ficar o 450 em primeiro lugar, L018 aqui ó, em segundo lugar, depois vem o 310. E o ruído que eu não comentei, gente, o que tem menor ruído vai ser aqui, ó, o 310. Mas se você colocar ele no Energy Save, né, na economia de energia, o cooler dele abaixa bastante, então ele fica bem silencioso. Mas como eu utilizei ele aqui no vídeo no potência máxima, aí o ruído dele fica bem alto, fica bem mais alto do que o 450. Chega a incomodar, tá, gente? Se você utilizar aí na potência. Vocês vão ver quando vocês comprarem esse projetor. Por isso que eu sempre recomendo vocês utilizar ele no Standard. E agora dando o veredito final, né, além dos troféus, né, com certeza o 450 ganhou, se a gente pegar todos os quesitos, mas particularmente, qual projetor assim eu indico
para vocês. Primeiro, você tem que pensar como que é a estrutura, como vai ser a instalação. Porque como o 450 tem uma projeção um pouco diferente e ele tem um throw ratio muito baixo, ele cria telas gigantescas assim, com muito pouco espaço. Com 1,20 m você vai ter aí as 100 polegadas. Aqui você vai ter 100 polegadas com 1,80 m. Já aqui você vai precisar de 2,50 m. Então dá uma olhada no seu ambiente. Seu ambiente aí já passou dos 3 metros. Você vai colocar o projetor acima de 3 metros. O 450 e o 310 já vai ficar um pouco mais complexo. Mas particularmente, gente, o que eu mais utilizo é o 450. Já emprestei aí para o Smart Home Cinema. O Marcos Paulo fez a análise completa desse projetor. Funcionando perfeitamente. Nenhum desses aqui entrou poeira. E olha que eu usei bastante o 450, porque quando vem alguém aqui em casa, eu não tenho espaço tão grande e eu quero uma tela gigantesca lá, eu acabo colocando o 450. Agora, o que eu indico atualmente pelo valor com estoque nacional é o L018, gente. O L018 está com um preço muito bom, entregando uma configuração bem potente. É difícil até competir com ele, com outros projetores, né? Vocês vão perguntar, eu faço análise de alguns projetores, vocês perguntam, qual é melhor esse ou o L018? O L018 normalmente tem umas qualidades boas, não tem nenhuma ótica selada aqui, então não tem o problema de entrar poeira na lente, mas como eu disse para vocês, todos os meus aqui estão intactos. Já o 310 eu acho que só vai valer a pena aí se entrar o estoque nacional ou se você achar no preço que eu paguei aí, R$380, fica bem atrativo, né? Porque ele consegue criar telas bem gigantes. E vocês perguntaram muito entre ele e o 320, qual que vale mais a pena. Como o 320 tem o estoque nacional, vai de 320 atualmente, mas quando entrar o estoque nacional do 310, eu acho que o 310 vai ficar aí superior ao 320. Eu fico aqui confundindo os nomes aqui, HY300, 320, é muito nome de HY aqui. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você tem mais dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu, abraço, tamo junto.